a mordomia do corpo na fundamentação cristã, a palavra de Deus, não somos frutos do acaso. O nosso corpo foi plenamente criado por Deus. Somente Ele, um ser transcendental, o Deus poderoso, majestoso e infinito, poderia gerar essa dita complexidade para alguns do corpo humano, ou seja, o homem como a coroa da criação. As Escrituras demonstram essa obra especial da criação. O nosso corpo tem duas dimensões ao menos, a material, a tangível, o corpo propriamente dito, o invólucro da alma, e a imaterial, a intangível, está constituída de alma e espírito. No contexto materialista em que vivemos, precisamos reforçar a visão bíblica da integralidade do ser humano, esta tricotomia. O ser humano é corpo, alma e espírito. Somos a razão e sentimento, cérebro e coração. Nada se exclui, mas tudo se complementa para a glória de Deus. Entretanto, tenha em mente que não precisamos de qualquer estudo científico para determinar o que cremos, pois, como diz as Escrituras, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Todavia, na dimensão espiritual do corpo envolve a gravidade dos pecados contra o corpo e a necessidade de sua santificação, bem como a apresentação do nosso corpo em um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável, que é o nosso culto racional, com temor e entendimento. Assista a continuação desta pré-aula aqui no YouTube e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos da lição 2, a mordomia do corpo, terceiro trimestre de 2019 EBD, lições bíblicas CPAD classe adultos. Não se esqueça de curtir a nossa página aqui no Facebook, de nos seguir no Instagram e se inscrever no YouTube. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero e professor Dailton Ruas da Silva Sobrinho, aqui da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Bem-vindos a mais uma pré-aula objetiva das lições bíblicas pela CPAD classe adultos, dentro dessa temática abençoadora, dinâmica, prática, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Comentada pelo pastor e escritor Elinaldo Renovato, que também disponibiliza desse livro de apoio e mais subsídios para estas lições. Agradeço a Deus e glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos inscritos em nosso canal. Conto com o teu apoio, orações e divulgação do nosso canal e projetos. E que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério e classe EBD. Pois a Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 2. A mordomia do corpo, classe adultos. Aula do dia 14 de julho de 2019. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Roma, com o objetivo deles não se amoldarem ao padrão daquele mundo, a moral social, as vãs doutrinas, as filosofias, os costumes pagãos ou as ideologias. E isso nos alcança de uma forma universal. O apóstolo Paulo imploravam
pela misericórdia de Deus, que oferecessem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo culto com entendimento, um culto com raciocínio. Assim eles seriam transformados com a mente renovada pelo Espírito Santo. Desta forma, o nosso corpo estará subjugado à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade a ser colocada em prática aqui nos diz: o corpo do cristão é templo do Espírito Santo e, portanto, devem ser preservado para a glória de Deus, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. Esta dita preservação, conservação e manutenção do corpo perpassa pela tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis, em santificação, puros e sem mancha, até o arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe está fundamentada em 1 Coríntios 6, 13 ao verso 20, que nos diz: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verso 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Verso 16. Ou não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Verso 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O objetivo geral é expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Os objetivos específicos, correspondentes a cada tópico da lição, nos diz sobre explanar sobre a dimensão material do corpo, depois elucidar a dimensão espiritual do corpo e, por fim, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. A introdução: o nosso corpo foi maravilhosamente criado por Deus. As Escrituras demonstram essa obra especial da criação. O nosso corpo tem duas dimensões, ao menos: a material e a imaterial, que está constituída de alma e espírito. No contexto materialista em que vivemos, precisamos reforçar a visão bíblica da integralidade do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Somos razão e sentimento, cérebro e coração. Nada se exclui, mas tudo se complementa. Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe a vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6 e 19. O primeiro tópico: a dimensão material do corpo,
E primeiro, subtópico, a formação maravilhosa do corpo. Diante dessa formação, a Bíblia relata e fundamenta a criação do corpo do ser humano nas seguintes referências: Gênesis 1, 26 ao 28, Gênesis 2, 18 ao 25. E Davi a ressalta poeticamente, dizendo: eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe, o embrião, e o Senhor o via. Salmo de número 139, verso 15. Esse relato contrapõe a teoria da evolução que ensina que a origem da vida, do corpo, do homem e da inteligência ocorreu pelo acaso, cego, sem propósito algum. Entretanto, Deus, na sua obra criadora, fez o homem das substâncias que há no pó da terra, dando-lhe a vida e tornando-o à sua imagem e semelhança. Subtópico 2, a dimensão espiritual do corpo. Primeiro, subtópico, o corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Primeira, corpo do pecado. A expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, à velha natureza, que o velho homem que antes de nascer, de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Romanos 6, 12 ao 14. Agora, como novo nascimento, gerado pela água, pela palavra, pelo Espírito Santo, o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6 e verso 6. Nele, esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior. Um corpo que se corrompe, adoece e envelhece, conforme 2 de Coríntios 4, 16 ao 18, que nos diz: por isso, não desanimamos, embora que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Outro ponto, casa terrestre, 2 Coríntios 5 e 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos uma casa da parte de Deus, um edifício, uma casa eterna, um tabernáculo no céu que não é construída por mãos humanas. A expressão casa terrestre refere-se à temporariedade do corpo, isto é, a sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nessa terra somos peregrinos e forasteiros, conforme 1 Pedro 2 e 11. E nesse contexto também a Bíblia nos fala sobre o corpo desta morte. Romanos 7, 22 ao 24. O apóstolo vê a sua miséria e exclama: quem me livrará do corpo dessa morte? Referindo ao fato do pecado utilizar-se dos membros deste corpo para a prática da iniquidade e a desobediência a Deus, o que equivale à morte espiritual, Efésios 2 e 1. E também, um outro ponto, o corpo abatido, Filipenses 3 e 21, que é o corpo em sua condição humana, sujeita às doenças, à fraqueza, ao envelhecimento e à morte. Mas os salvos em Cristo ressuscitarão em um corpo glorioso no arrebatamento da igreja.
1 de Coríntios 15, 42 e 43. Um outro ponto nos fala sobre o templo do Espírito Santo. Essa expressão do corpo como templo do Espírito Santo é um alerta do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. E aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A exortação tem um alto significado espiritual, pois demonstra o zelo com o corpo físico. Na realidade, Deus quer que a salvação alcance o homem na sua tríplice constituição, espírito, alma e o corpo. No subtópico 2, nos fala sobre os pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo e certamente na mordomia do corpo o cristão deve preocupar-se primordialmente com o zelo e a santidade do corpo, visando evitar pecados que podem ser praticados através dos membros do corpo. E 2.1 nos fala prostituição, adultério, fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. Usando o seu corpo como objeto de transação monetária ou financeira. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. E 1 Tessalonicenses 4 e 3. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal. 1 Coríntios 6 e 10, Hebreus 13 e 4. E o de fornicação, relacionamento sexual entre solteiros. 1 Timóteo 1 e 10, Efésios 5 e 5 e Apocalipse 21 e 8. Outro ponto, 2.2, a homossexualidade é a prática das relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, podendo ser masculino ou feminino. Dentro da fundamentação bíblica no campo da fé e dogmático, cremos e opinamos conforme a palavra de Deus. E dentro de um Estado laico, democrático, de direito, nós condenamos explicitamente a união homossexual, considerando-a, abre aspas, abominação, fecha aspas, a Deus. Levítico 20, verso 13, Levítico 18 e 20. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivos. Diz o texto: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6 e 10, Romanos 1, 18 ao 32. Essa posição bíblica da evangelização, exortação não abre precedentes para o ódio, guerras ideológicas ou ditas homofóbicas, pois o amamos, como Jesus ama o pecador, mas rejeita o pecado. No entanto, não concordamos com as práticas pecaminosas e ativistas deste fato, frente à família e princípios cristãos. Todavia, devemos manter o equilíbrio, o respeito a estas diversidades e um convívio social harmonioso, digno dos nossos princípios de amor ao próximo. E que Deus faça sua vontade e justiça para cada um. 2.3, nesse contexto, nos fala sobre a transexualidade, segundo a
OMS, a Organização Mundial da Saúde. A transexualidade é o transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, o homem não se sente mulher e, por isso, não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o seu próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de uma criança ou de um adolescente, trazendo uma confusão psicológica, emocional e existencial entre eles. Isto é uma estratégia de origem antibíblica para destruir o plano original de Deus. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. A igreja cristã, dentro dos seus valores da fé e princípios bíblicos, rejeita terminantemente toda argumentação da falsa ideologia de gênero e da transexualidade ou da falsa mudança de sexo, e defende o direito da família cristã e os pais na educação e orientação sexual dos seus filhos, conforme a nossa fé e fundamentação bíblica da palavra de Deus. E nesse contexto, que o mundo jaz no maligno, vimos também o alastrar da poligamia, atualmente chamado de poliamor, um novo termo para a poligamia, sendo uma das mais recentes adulterações do relacionamento sexual conforme ao plano de Deus. Trata-se de um homem que vive com mais de uma mulher, ou a poliandria, quando uma mulher vive com vários homens. A mordomia cristã do corpo não aceita a poligamia ou o poliamor. 1 Coríntios 7:2 e Mateus 19, 4 ao 6. O terceiro tópico nos fala sobre a santificação do corpo. O corpo do cristão, em sua constituição tricotômica, deve glorificar a Deus de forma integral, desde o seu nascimento até a morte, até o arrebatamento da igreja. Este é o ponto fundamental na mordomia do corpo no processo contínuo de santificação. Diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do cristão neste processo. 3.1. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. O Altíssimo também o santifica através de Cristo, Efésios 5, 26 e verso 25. Santifica também através do seu sangue remidor, Hebreus 9, 14, 13 e 12. Através do Espírito Santo, 1 Coríntios 6 e 11, 2 Tessalonicenses 2 e 13, e também o santifica através da palavra. Aleluia! João 17 e 17. Mas aí no ponto 3.2, vimos a responsabilidade da participação humana nesse processo de santificação. Pois Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto, completo, acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o ser humano, o homem, tem a sua participação ativa nesse processo, até chegar à estatura de um varão perfeito, no processo de santificação e frutificação das virtudes do Espírito. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22 e 11. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
ele pode participar desse processo andando em espírito e rejeitando as obras da carne, as concupiscências da carne, renunciando também o pecado que tão de perto nos rodeia. Também, nessa dimensão espiritual do corpo, onde envolve a gravidade do pecado contra o corpo, existe a necessidade da sua santificação em Cristo Jesus. E nós devemos correr a carreira que nos está proposta, não nos embaraçando com nada dessa vida, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Tópico 3. O culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Roma com o objetivo de que eles não se amoldem ao padrão daquele mundo, naquele viés mitológico, naquelas filosofias, nas vãs doutrinas, nos costumes pagãos. E como essa carta tem um alcance universal, isso é muito relevante para os nossos dias. E o apóstolo Paulo o rogava, implorava pelas misericórdias de Deus, que eles oferecessem sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, sendo culto com entendimento, transformados com a mente renovada pelo Espírito Santo. Dessa forma, nosso corpo estará por experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No primeiro ponto, o apóstolo Paulo faz a pontuação de um sacrifício vivo. Ele diz não a um sacrifício sem vida, a um sacrifício morto, um sacrifício de tolo, a um sacrifício sem essência. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo, o cristão deve se apresentar a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Sacrifício de louvor, Hebreus 13 e 15. Pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Gálatas 2 e 19. Na continuação, Paulo enfatiza um sacrifício santo. Um sacrifício santo não é um sacrifício profano, não é um sacrifício comum, misturado, rotineiro, mas é um sacrifício santo, separado, consagrado. E nessa perspectiva leva o crente à santificação. E uma vez que ele se coloca como um sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se, separando-se inteiramente para o Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa é um culto ao Senhor. E por fim, no ponto 3, um sacrifício agradável, um sacrifício que Deus se agrada, que Deus recebe. E que o Senhor se agrade dos nossos sacrifícios, da nossa apresentação, do nosso culto, do nosso sacrifício vivo, do nosso sacrifício santo, oferecendo-se ao Senhor esse sacrifício de louvor, sacrifício vivo. O salvo é visto pelo Senhor como uma oferta de grande valor. E uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alienada, está na direção da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. O crente louva a Deus com seus lábios, o crente eleva suas mãos aos céus em atitude de adoração. Dobra os joelhos em sinal de humildade e submissão ao Ser Supremo. Todas essas atitudes só têm valor se forem verdadeiras, partindo de um coração quebrantado e contrito perante Deus. Mas a atitude
do interior revela-se nas atitudes exteriorizadas através do corpo. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios, renunciando a si mesmo, cotidianamente. Assim, o culto racional e a mordomia do corpo estão sob a perspectiva deste sacrifício santo, deste sacrifício vivo e desse sacrifício que seja agradável ao Senhor. Conclusão: Deus concede ao homem o corpo e a vida ao nascer. Sua mente começa a desenvolver-se durante a infância e vai tomando consciência da realidade interior e exterior do seu ser. Ao tomar ciência da realidade, do que é certo, do que é errado, ele passa a ser responsável diante de Deus do que faz ou deixa de fazer com os meios colocados ao seu dispor, usando a liberdade, o livre-arbítrio concedido pelo Criador. Um dia, Deus pedirá contas do que o homem fez com seu corpo, com a sua vida e com seu tempo. Que Deus nos faça mordomos fiéis no cuidado com os bens tão preciosos com o nosso espírito, alma e o nosso corpo. Glória a Deus pela sua companhia e audiência até o final dessa pré-aula. Obrigado pelo apoio e por compartilhar os nossos projetos. Te desejo uma maravilhosa aula, uma abençoada semana e até a próxima pré-aula, se Deus o permitir, a lição 3, a mordomia da alma e do espírito. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor.